vamos continuar falando de cirurgia, só que dessa vez de lipoaspiração, cirurgia plástica e inúmeras possibilidades que eu não conhecia, mas quem vai apresentar pra gente mais uma vez é a cirurgiã plástica, a doutora Tatiana Moura. Bem-vinda. Obrigada, Tudo Carol. bom, doutora? Tudo ótimo, obrigada. Essa questão, e o que é interessante, que a gente estava comentando há pouco, enquanto a gente acompanhava o doutor aí falando de mioma, algumas situações a gente pode programar, né? Então, no meu caso, eu não pude, foi uma surpresa e uma emergência, mas a lipoaspiração não. Você pode fazer tudo direitinho, com indicação na hora certa, que o resultado é sempre muito melhor. Isso, é uma cirurgia eletiva, né? Então, planejada. A gente tem que estar todos os exames normais, paciente saudável, com todas as orientações, a paciente ter dado um ok do que ela vai fazer no pós-operatório, tem que ter o tempo para se recuperar, para a gente ter o melhor resultado, né? Não é uma cirurgia para fazer, acordei e quero fazer uma lipo hoje, não é? Vamos programar direitinho. Só que eu não sabia, a gente tem algumas possibilidades dentro da lipoaspiração. Vamos colocar a primeira na tela, que a gente vai apresentar para vocês uma a uma. Então, aqui a doutora, eu acho que para iniciar, então, explicar o processo, né? Isso é só para as pessoas entenderem o que é a lipoaspiração. Então, a lipoaspiração é um processo que a gente introduz uma cânula na parte adiposa, né, do subcutâneo, e a gente aspira essa gordura. Então, essa gordura pode ser aspirada com qualquer sistema a vácuo. Pode ser uma seringa, pode ser uma mangueira. Então, é sempre a cânula ligada a um sistema a vácuo. E a gente tem a camada correta para ser lipoaspirada, para não ter irregularidades, não ter necrose de pele. Também não chegar perto do músculo, para não ter perfuração. Então, a técnica cirúrgica é muito importante para a gente não ter nenhuma complicação. E aí isso vai ser definido, vai depender do paciente, até do próprio, do que o médico tá ali acostumado a trabalhar. Então, a lipoaspiração é uma cirurgia que ela é diferente, por exemplo, da cirurgia que você fez, que você pode tirar o apêndice por vídeo ou tirar aberta, mas é tirar o apêndice, abrir, tirar o apêndice, fechar e a pessoa se recuperar. A lipoaspiração, ela tem muitas nuances. Entendi. Então, por isso que a gente vê muitos resultados diferentes. Né? Então, por que a lipo daquela pessoa ficou melhor que daquela pessoa, daquele profissional é diferente daquele profissional? Porque ela não tem uma receita de bolo. Né? A gente tem orientações para a gente diminuir risco cirúrgico, por exemplo, lipoaspirar no máximo 7% do peso do paciente. A gente tem técnicas de infiltração diferente, a gente pode lipoaspirar várias áreas ou poucas áreas. Então, não é uma cirurgia que é uma caixinha fechada, entendeu? Perfeito. Então, por isso que tem tantos nomes, tem tantas coisas diferentes, mas a técnica, assim, para ser bem resumida, é lipoaspirar, tirar a gordura com uma cânula ligada num sistema a vácuo. Sistema vácuo. Ok, para que ela puxe. Vamos para o próximo, olha lá. Agora a gente vai entender aqui algumas situações, então, locais que a gente pode fazer a lipo, né, no corpo, né? Isso. Então, assim, aqui uma representação, né, mais básica os locais que a gente pode lipoaspirar. Então, na verdade, a gente pode lipoaspirar desde a região do mento, da face, dos braços, a parte da axila, do lado da axila, que muitas mulheres se queixam, a parte do dorso, os flancos, o abdômen, as coxas, o culote, até a panturrilha, que não é muito comum lipoaspirar, mas a gente tem algumas pacientes que têm lipedema, que é um acúmulo, né, nessa região, que se beneficia também com a lipoaspiração. Algumas questões até de lipoaspiração na parte da perna, a gente já fez essa pauta, agora eu não vou me lembrar o nome exatamente, mas que tem doenças associadas, né, que não é só uma questão de estética, mas que é esse lipedema, que é como se fosse uma inflamação do tecido celular subcutâneo. Então, que vão se beneficiar pensando aí na saúde como um todo. Agora, vamos entender um pouquinho das escolhas e das indicações de cada tipo de lipoaspiração. Olha lá. Essas duas primeiras, então a gente vai falar de lipoaspiração que a gente pode fazer em consultório. Isso. Primeira delas, Lipolite, feita sob anestesia local com o paciente acordado. Doutora, não tinha a menor ideia que isso existia. Então, pois é, Carol. Tem alguns profissionais que realizam esses procedimentos em consultório, paciente acordado, então infiltra uma pequena área para ser lipoaspirada. E aí faz a lipoaspiração ali com o paciente acordado. Eu particularmente acho desconfortável para o paciente, né? E
e menos seguro do que fazer no ambiente hospitalar. Sem dúvida. Né? Então, isso é uma Concordo. escolha do profissional e do paciente. Mas né? podemos fazer no ambiente hospitalar a lipolite também. Pode também, né? Pode fazer, mas é difícil você levar para o ambiente hospitalar, a pessoa vai ficar acordada. Normalmente, a ideia, então, da lipolite é que ela não vai ter anestesia geral. Isso. Então, assim, todas essas hidrolipo, lipolite, mini lipo, né? Então, são todas variações dentro assim, da combinação fazer uma lipoaspiração no consultório. E por onde áreas, entra né? a cânula, doutora? Entra do mesmo jeito que fazendo o buraquinho, só que a pessoa acordada. Isso, né? Então, assim, na minha opinião, não é uma técnica, assim, muito segura, nem de resultado, porque, Carol, eu penso assim, se você vai lipoaspirar uma região, na minha opinião, você tem que lipoaspirar o segmento, para você não ter um degrau, entendeu? Então, é mais difícil você conseguir isso quando você está ali limitado pela área. Eu só posso lipar aqui porque eu só anestesiei aqui, se eu anestesiar mais... eu posso ter uma toxicidade por xilocaína, então eu tenho que segurar. Então, o próprio profissional fica mais limitado do que ele vai poder fazer. E se tiver uma intercorrência? Exatamente, né? Existe sim toxicidade por xilocaína, né? Então o paciente pode ter alguma alteração de arritmia cardíaca, né? E normalmente o consultório não é um ambiente para a gente realizar esse tipo de Acho bacana. Correr esse risco, comenta, correr o risco. A gente aqui tem que apresentar o que tem e as formas que são feitas. No entanto, acho legal você colocar a sua opinião, doutora, porque, né, para todo mundo ter um alerta aí importante. Exato. No próximo, olha lá, as lipos, então, que vão ser feitas em ambiente hospitalar. A hidrolipo, a doutora comentou há pouco, eu vou só ler para vocês. Então, feita sob anestesia local, neste caso, é inserido mais anestésico diluído em soro durante o processo para remover a gordura de uma forma mais limpa. Só coloca mais soro, na verdade. Tá. Né? Por isso que chama hidrolipo. Então, você injeta o triplo, quádruplo de soro que você injetaria porque a gente tem essa classificação, né? Da lipo dry, que é a seca, que você não injeta nada. Mas o paciente está anestesiado, né? Da wet e da super wet. Isso também pode ser feito no ambiente hospitalar, tá? Mas a hidrolipo seria uma mini lipo super wet. Entendi. Enfim. Vamos falar de ambiente hospitalar daqui a pouquinho, que temos mais, ó. A clássica, a lipo HD e a lipo 3D. Então a gente vai falar então da primeira, que é a lipo clássica, feita com o paciente anestesiado. É possível aspirar a gordura como um todo. Isso, na verdade, assim, como surgiu a lipoaspiração? A lipoaspiração surgiu para tratar a gordura localizada. Certo. Né? Então, a clássica, a gente diz que é a lipoaspiração em que você vai lipoaspirar uma região que tem gordura localizada. Por exemplo, colote, o abdômen inferior. Tal. Então, flanco junto. Isso. Aí disso, a gente começou a ver que a gente podia lipoaspirar também as regiões que não tinha gordura localizada para dar uma afinada como um todo no tecido celular subcutâneo. Né? Mesmo não tendo gordura localizada, sendo uma gordura que está, como se diz assim, homogênea, né? Não vem uma camada de gordura e ela tá aqui, tá aumentada e aqui, não, tudo homogêneo. Então você poderia diminuir aquela camada de uma forma homogênea. Afina a cintura, pensando nessa área, né? Então aí essa é a lipo de HD, que é High Definition. Então é você deixar todo o tecido celular subcutâneo mais fininho. E por que chama HD? Porque aí você vai conseguir ver a definição muscular embaixo. Entendi. Entendeu? Então, até vou ler para o pessoal. É feita com o paciente anestesiado, promove a remoção de bastante gordura, não somente a parte de gordura localizada. Isso. No entanto, doutora, vai respeitar aquela quantidade da porcentagem do peso total. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que está bem gordinha, provavelmente a gente não vai conseguir um resultado HD. Porque se a gente vai respeitar os 7%, né? Então eu vou ter um limite, mesmo que talvez tenha que fazer uma segunda vez, mas naquela vez a gente tem que respeitar o limite. Então, além da clássica, da lipo HD, vem agora a lipo 3D, feita com o paciente anestesiado, cirurgião plástico imita na gordura do paciente os gominhos da musculatura abdominal. Isso. Então, essa é uma técnica mais recente, tá? Em que, em vez da gente buscar essa homogeneidade que a gente sempre buscou, né, do tecido celular subcutâneo para não ter irregularidade, para não ter buraco, para nada disso,
você faz uma coisa planejada de desenhar as bordas do músculo reto abdominal, os ventres do músculo, tentando imitar um músculozinho, como estava até na camiseta que a Ana usou ali na boneca. Então, não seria natural esse músculo. Não. Esse músculo é planejado, com a gordura que estava acumulada. Isso! Que coisa, doutora! Uau. Exato. E assim... Mas não fica mole? Então... Ah, gente, não, aí não, então, né? Aí você vai botar a gordura é em cima do músculo? Isso é vendido como... Está sendo vendido assim como uma coisa milagrosa, tal, mas eu acho que a gente tem que ter muita parcimônia, entendeu? Porque, por exemplo, se a pessoa ali naquele momento ficou legal, aí a pessoa daqui a 6 meses ganha 4 quilos, ela fica parecendo uma tartaruga. Nossa, né? Que perigo. E outra coisa que também eu acho, como você vai produzir irregularidades no subcutâneo, então, em algumas áreas do subcutâneo, você vai ter que deixar a pele bem fininha para fazer aquele sulco. Você pode ter risco de necrose de pele, de manchas, de retrações. Então, assim, cada vez mais está aparecendo nos consultórios pacientes com sequelas de lipo 3D. Então, tem que tomar bastante cuidado e lembrar que se você não é um atleta, se você não tem um abdômen definido porque você trabalha para que ele fique definido, não adianta você ter um abdômen mimetizado definido e ter o braço gordinho, a perna gordinha. Não orna. Não orna, Tá exatamente. Bom. Não orna. Entendi o que então, você quis dizer. Eu acho, assim, das 3 técnicas, a minha preferida é a High Definition, que é a Lipo HD, que é a que a gente consegue deixar o subcutâneo homogêneo, sem retrações, sem buraco, e aí sim vai aparecer o que é natural. Isso, a anatomia da pessoa. E aí a pessoa vai treinar um pouco mais e tal, Isso. e cada vez mais pode ter esse abdômen definido. E se ela engordar um natural. pouquinho, não vai ficar buraco, se ela emagrecer um pouquinho, também não vai... Não tem problema. Entendi. Interessante. Eu gosto que a doutora é muito sincera e honesta e fala todas as verdades. Olha lá. Próximo, então, na tela. Além dessa, eu acho que essas eram as últimas, né? Então tá, os tipos falamos. Agora você pensou numa ilustração aqui pra gente acompanhar ao vivo, que pode ser uma lipoaspiração. Primeiro, assim, o que é importante? Eu falei, né, que a gente coloca a cânula conectada em algum sistema a vácuo. Então, essa é uma cânula de mangueira que a gente liga no aparelho de vácuo. E essa, por exemplo, é uma cânula que a gente coloca uma seringa. Tá. Então, tem essas diferenciações também, né? O tamanho das cânulas são diferentes. Então, por exemplo, eu quero lipoaspirar uma região pequena, o mento, por exemplo, essa região eu tenho que usar uma cânula mais curtinha. Eu quero ir lá no flanco, lá atrás, vou pegar uma mais comprida. E outras coisas também muito importantes, a espessura. Tá, vou pedir pra você mostrar aqui pro Toninho. Isso aí. A espessura, né? Então, aqui eu tenho uma cânula número 5, ela é mais grossa do que uma cânula número 3. Né? Então, se a paciente, por exemplo, eu tenho o tecido celular subcutâneo mais fininho, eu não posso usar uma cânula grossa, porque eu vou produzir buraco. Entendi. Né? Então, essa daqui é mais para gordura localizada, que eu vou lipoaspirar mais profundamente. E essas fininhas, mais para definição, para um acabamento, né? Então, aqui, ó, só mostrando, eu trouxe aqui pra gente mimetizar como se fosse a pele e aqui a gordura. Então, onde a gente entra? Eu vou fazer um furinho, né? Mas se fosse no nosso corpo, onde que é, doutora? Cada cirurgião faz onde achar melhor. Eu gosto de fazer em regiões que são escondidas pela roupa de banho. Então, eu faço embaixo da mama, aqui perto da cesárea e no umbigo, isso na frente. Legal. Nas costas eu faço na altura do sutiã, na altura da cintura, vai ficar uma fora, e dentro da calcinha ali, na região do sulco interglúteo. Legal. Tá? Então, peraí, eu fiz o furinho, né? Aqui, por exemplo, e aí eu vou entrar com a cânula. Então, quando a gente entra com a cânula no tecido celular subcutâneo, eu tô com a mão espalmada aqui sentindo a ponta da cânula, onde ela tá. Então, não é, às vezes as pessoas falam assim, mas pode perfurar. Então, assim, a gente sabe a altura que tá, a gente muitas vezes pode até levantar a pele e ver que está tudo homogêneo aqui, e vai com a mão espalmada, sentindo a cânula na palma da mão. E entra a câmera também? Não. Em lipoaspiração não, né? Não. Tá. Então a gente vai fazendo um leque. A louca quer perguntar tudo. Agora tudo é a câmera. Tudo agora é a câmera dentro do corpo. A gente vai fazendo um leque, Carol, assim, né?
E aí, no outro furinho que eu fiz aqui do outro lado, né, mudei de lado a paciente, aí eu vou cruzar os túneis que eu fiz para não ficar irregularidade. Tá. Por isso tem que ter mais de um furinho, né, às vezes num segmento, né. Então, sempre com a mão espalmada, também tem uma técnica que faz assim, mas não é a minha preferida, eu prefiro com a mão espalmada, sentindo a ponta da cânula, sempre na palma da minha mão. E cruzando os túneis. Eu tenho preferência em usar cânulas mais finas para a gente ter menor risco de irregularidade, né? E então eu acho mais segura. E quando vai fazer enxertia, uma cânula um pouquinho mais grossa, dependendo da região onde a gente vai enxertar. Perfeito. Tem perguntinha do público. Olha lá, na tela. É muito legal aprender sobre isso, né, gente? Eu fico assim. Cláudia, um beijo, obrigada. A Vidrolipo... Desculpa, lipo é mais segura? Que é então, vibrolipo é uma variação, como eu sempre falei, lipo sempre vai, uma cânula ligada num sistema vácuo. O vibrolipo é um aparelho que vibra essa cânula. Então, você segura, ele fica vibrando e a cânula fica vibrando. Isso, teoricamente, ajudaria a destruir as células de gordura e lipar, né, mais facilmente. Então, assim, depende, tem cirurgião que gosta de usar vibrolipo, eu já usei algumas vezes. E me incomodava o fato de te tirar ali da... de como se eu estivesse perdendo um pouco da sensibilidade. Entendi. Mas é questão de técnica, é questão da pessoa estar adaptada àquela técnica. Não acho que o resultado com vibrolipo é diferente do resultado sem o vibro. É uma questão de preferência pessoal do cirurgião. Tá. A gente sabe que tem que fazer menos esforço o cirurgião que usa o vibrolipo. Então... Mas eu me acostumei a fazer sem e eu acho que... eu acho que isso é muito interessante para os profissionais mesmo. Mas é legal perguntarem para a gente saber que há essa variação e que o profissional também tem que ter a liberdade de ter o seu conforto, né? E, enfim, executar o seu trabalho da melhor forma. É uma técnica, mas não é uma técnica cirúrgica. Sim, entendi. Não é obrigatória. Não. Ela pode ser um recurso. É um recurso, exato. Mais perguntinha na tela. Vamos lá, sabendo tudo. Fernandinha, beijo, obrigada. As duas primeiras lipos apresentadas são menos invasivas e mais seguras? Então, a gente falou Acho que ela está falando das de da consultório. Lipolite, Então, depende do que você acha que é segurança, né? Então, na minha opinião, fazer um procedimento cirúrgico no ambiente de consultório é bem menos seguro do que a gente fazer num hospital. Concordo. Então, nesse sentido, elas não são mais seguras. Agora, se você pensar que eu vou lipar uma quantidade menor, numa localização menor, é claro que a agressão cirúrgica vai ser menor. O pós-cirúrgico, talvez, o pós seja mais rápido. É lógico, né? Porque eu fiz uma cirurgia muito menor. A segurança do momento pode ser prejudicada. Isso. Porque se dá uma hemorragia... Ô, gente... Não, eu acabei de passar pelo negócio, vocês imaginam que agora eu tô craque, né? Você não fica perguntando tudo que pode dar errado. Lembra, a gente já fez pauta sobre isso. No entanto, é um mínimo de consciência que a gente tem que ter. Na lipoaspiração é muito raro ter hematoma, porque os vasos são muito fininhos e as cânulas são rombas. Tá. Então é difícil isso, né? De ter uma hemorragia. Ai, mas o que você pode ter, na verdade, que é o que eu já citei, é uma intoxicação pelo anestésico. Né? Porque a quantidade que você tem que usar é maior porque a pessoa está acordada. Mas não é choque anafilático, aí é outra coisa. Não, é intoxicação anestésica. Intoxicação é uma coisa, choque anafilático. A cara do Toninho. Mais uma na tela. Aproveitem. Nina, obrigada, um beijo. Lipo 3D é o mesmo, então, que não. LipoLED, LAD, enfim? Então, o LAD é lipo de alta definição. Em português, o High Definition. Então, o Lipo HD é igual ao Lipo LAD. Tá. O 3D é o que faz o desenho. Tá. Que você já comentou que você gosta da HD, que a gente isso, consegue... que é a LAD, né? Doutora, para a gente encerrar, independente, então, qual técnica for utilizada, pensando nessa questão da segurança, da área toda lipada, atender essas indicações, qual é o resultado final? Em quanto tempo a gente tem o resultado final? A pessoa vai olhar no espelho e falar assim, nossa senhora, estou pronta. As pacientes já veem o resultado logo na primeira troca de curativo, né? Então já vê ali uma diferença. Mas está inchado, está roxo, né? Então a gente fala que o resultado final a gente vai ver com 6 meses.
né? Nesse período vai usar cinta, não 6 meses, né? Vai usar cinta uns 2 meses, fazer drenagem linfática, que é muito importante para não ter retração, não ter fibrose. Então, tudo isso vai colaborar para o resultado. E a paciente manter o peso. Isso é importante, né? Porque senão a gente não vai ter o resultado que ela espera e nem o que a gente gostaria de oferecer. Arrasou, doutora. Obrigada mais uma vez pela sinceridade, pelas informações. Vá lá no Instagram para conhecer o trabalho da doutora, @doutorabreviado, _Tatiana Moura, tudo junto. @doutorabreviado, _Tatiana Moura. Você já acompanha todo o trabalho. Obrigada, viu?